Olá, pessoal! Eu sou Ana Paula Rosa, eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem e aqui nós discutimos as melhores estratégias para que os pais possam desenvolver em seus filhos as habilidades que são fundamentais para a alfabetização na idade correta. Hoje, o nosso tema é sobre consciência fonológica. O que eu quero passar aqui é o que é a consciência fonológica e como você pode ajudar o seu filho a desenvolvê-la. Bom, a consciência fonológica é a capacidade que todos os seres humanos têm de analisar e manipular os sons da sua língua, materna no caso, ou segunda língua, independente. Todas as línguas que um falante, todos os idiomas que um falante puder falar, ele pode desenvolver essa capacidade de analisar e manipular os sons. Ela é desenvolvida praticamente de uma forma natural. Mas para os pais pode haver alguma dúvida no sentido de que o filho pode ser pequeno e os pais terem essa dúvida de se é o momento ou não de trabalhar a consciência fonológica, né? Então, às vezes eu ouço, Ana Paula, mas o meu filho ou a minha filha é muito pequeno para saber escrever todos os sons, todas as letras, todas as palavras. E aí o que eu vou te dizer é o seguinte, não se trata de palavras escritas, se trata de fala mesmo. Então, é a capacidade que todos os seres humanos podem desenvolver para manipular os sons da sua língua. Agora, quando se trata de escrita, é um outro processo. Seria, então, não seria a consciência fonológica, seria a relação entre som e letra, que a gente pode abordar num outro vídeo, porque é uma outra questão. É claro, é tudo um processo, então o primeiro passo seria o desenvolvimento da consciência fonológica e durante a alfabetização a criança vai caminhando pelas relações entre os sons e as letras, e aí ela vai conseguindo identificar qual letra tem cada som, e ela vai construindo então essa relação que a gente chama de relação grafema-fonema. Mas por hoje nós vamos nos ater à consciência fonológica. Então, se eu perguntar para vocês assim, por exemplo, com qual pedaço começa a palavra bola? Vocês podem me responder que começa com bó. E aí tá ok, é isso mesmo, a palavra bola, o primeiro pedaço da palavra bola é bó. Mas se eu perguntar para vocês assim, qual é o primeiro som da palavra bola? Eu tenho quase certeza que boa parte das pessoas aqui que não são fonoaudiólogos ou que não são professores ou pedagogos que lidam exatamente com essas questões de aprendizagem vão responder que o primeiro som da palavra bola é B, né? E aí eu vou te dizer que não é B, porque B é nome de letra. Então, a letra B se chama B, mas o primeiro som da palavra bola não é o nome da letra, porque senão a gente ia falar beola. O primeiro som da palavra bola é B, tá? Que é o som da letra B. Isso é a capacidade de você analisar os sons discretos da língua. Então, a gente pode analisar coisas mais amplas, como uma palavra, às vezes uma frase completa, mas a gente pode chegar no menor nível de análise da palavra, que é o fonema. Então, B é o nome que a gente dá para um fonema que na fala nós falamos B, ok? De vez em quando eu olho para o lado para eu checar as minhas anotações aqui. Agora, por que os seus filhos, ou o seu filho, a sua filha, precisa desenvolver a consciência fonológica? Porque é importante ela dominar como as palavras são formadas. Saber manipular as sílabas, os fonemas, unidades maiores até, que é até um pouco mais fácil, como frases, são pré-requisitos para que ela compreenda como a língua é organizada. E isso ajuda em vários aspectos.
No início, quando a criança ela não é alfabetizada ainda, ter uma boa consciência fonológica ajuda a fazer com que ela tenha um vocabulário mais... Não um vocabulário, vamos colocar de outra forma. Pode facilitar a fluência verbal. Então, ela poder falar com mais desenvoltura, porque ajuda no acesso que a criança tem da palavra, o acesso lexical. Também ajuda na memória de curto prazo, que é aquela memória que é semelhante à memória RAM do computador. É uma memória que a gente armazena algumas informações que a gente vai usar rapidamente, depois ela vai sumir da nossa cabeça se ela não for transformada em memória de longo prazo. Como, por exemplo, os adultos usam para gravar números de telefone até que ele seja anotado. Se a gente não anotar, provavelmente esse número vai ser esquecido. Porque é uma sequência relativamente grande de números, né? E a gente não consegue manter essa informação por muito tempo na cabeça, a não ser que a gente use estratégias de memorização. Para as crianças, geralmente crianças não precisam armazenar números de telefone, né? Mas é importante para que ela armazene, por exemplo, solicitações ou conteúdos mesmo, para que ela possa aprender e isso virar uma memória de longo prazo. Vamos imaginar uma cena do cotidiano no qual o pai ou a mãe, algum adulto, alguma pessoa solicita que a criança vá, vamos supor, até a cozinha e pegue um guardanapo e uma colher. E aí a pessoa fala assim: filho, vai lá na cozinha, pega pra mim o guardanapo que está em cima da mesa e a colher que está em cima da pia. A criança tem que chegar até o ambiente, tem que lembrar o que ela precisa fazer e retornar para entregar o que foi solicitado. Mas o que pode acontecer se a criança não tiver uma boa memória de trabalho, memória de curto prazo, é que ela vai chegar na cozinha e ela vai esquecer o que acontece, o que foi solicitado para ela. Então, a consciência fonológica, ela ajuda também nisso, porque ela ajuda a criança a reter um pouco mais de informação na memória de curto prazo, por um tempo mais longo, né? Então, é mais um fator. E, não vou dizer que é o principal, mas é mais o foco aqui do nosso espaço de discussão, é a questão de você poder ir trabalhando com habilidades que vão ser necessárias para a alfabetização. E a consciência fonológica, ela é dos pilares o mais importante para alfabetizar. Então, as crianças, elas precisam ter uma ideia de como a língua funciona, a língua falada mesmo, como a língua falada se organiza, para que quando ela comece a se alfabetizar, ela tenha condições de fazer essa associação entre fala e escrita. Isso é muito comum. A base para qualquer alfabetização é o apoio na escrita. A base não, né? Mas um dos passos pelo qual a criança passa na alfabetização está apoiado na oralidade. Então, ela precisa ter uma certa consciência de como a língua que ela fala funciona, para que depois ela faça a associação para como o modo aí que nós desenvolvemos para deixar o que a gente fala registrado, né, para outras pessoas, outras gerações, né, através da escrita, e para que outras pessoas possam acessar isso através da leitura, ela precisa desenvolver uma boa consciência fonológica. Aí vocês podem me dizer assim: nossa, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, será que é realmente importante? Sim, é muito importante. Crianças com bom desenvolvimento de consciência fonológica aprendem a ler mais rápido. A fala como eu disse, né, um grande apoio para a alfabetização. Então, se a criança conseguir entender como é que as palavras ou os sons, né, das palavras das unidades menores podem ser separados, podem ser juntos, podem ser trocados e para produzir novas palavras ou
mesmo brincar de trocar palavras, né, de trocar significados, ela precisa, então, entender como é que isso é feito. E para que no futuro ela consiga, então, traçar esse paralelo entre como a língua escrita se relaciona com a fala. Num processo de alfabetização, primeiro as crianças aprendem a ler. É mais fácil porque o modo como nós conseguimos decodificar, que é decifrar, fazer essa relação entre o som e a letra, é mais transparente no português, ou seja, é praticamente o modo como eu falo, é praticamente o modo como eu leio, tem pequenas alterações, pequenas modificações, então é mais transparente ler, né, essa relação entre letra e som na leitura do que na escrita. Na escrita fica um pouco mais complexo, porque tem várias letras que podem ter mais de um som, e às vezes uma letra compartilha som com outras letras, então fica um pouco mais difícil para as crianças. Então, a consciência fonológica, de acordo com as pesquisas, ela é um pré-requisito para que a criança adquira a leitura de forma mais rápida. Agora, se todos os falantes de alguma língua, né, no caso o português, eles têm condições de desenvolver a consciência fonológica, por que então que você precisa ajudar o seu filho a desenvolver? Será que ele não desenvolveria naturalmente conforme ele vai falando? E isso é uma excelente dúvida. E eu disse isso, né, no começo, né, que era um processo muito natural e que praticamente se desenvolve durante a aquisição da fala mesmo, né? Mas, acho que passou aqui. Mas assim, não é sozinho. Ninguém adquire nada sozinho, né? Nós temos uma bagagem aí de herança cultural, histórica, que todos acessamos o tempo todo, né? E a criança desde pequena ela acaba tendo acesso a essa bagagem porque nós já desenvolvemos, já tivemos acesso a ela e nós transmitimos. Então não é sozinho. Mas mesmo aquelas crianças que têm condições que conseguem aprender muito com o outro, sem um ensino formal, sem um ensino mais direcionado, quer dizer, todas as crianças, independentemente se ela aprende mais ou menos sem instrução, elas aprendem algumas coisas praticamente de forma intuitiva, só ali no flow da fala. Por exemplo, fazer síntese de sílabas, que seria, na verdade, quando a gente brinca de falar palavras que a gente divide as sílabas e a criança tem que identificar qual é a palavra. E isso ela aprende sem nenhuma instrução. Ela consegue fazer isso desde bem cedo. Crianças bem pequenas, elas conseguem fazer isso. Crianças com em torno de 18 meses, por exemplo, elas já conseguem também fazer repetição de primeira sílaba, que nós chamamos de aliteração. Mais ou menos em torno de 18 meses. Então, se você algum dia observar uma criança nessa idade, com 1 ano e meio, mais ou menos, vocês vão perceber que elas brincam bastante com isso de falar palavras com sons duplicados, principalmente os sons iniciais, ou os sons da sílaba tônica. Uma coisa que eu observo que às vezes na verdade, que não se trata de consciência fonológica, é quando há uma intenção de você ensinar as crianças a todas essas facetas, né, da consciência fonológica, mas você está sempre tentando fazer a relação com letra. E, mais uma vez, a consciência fonológica ela é a relação dos sons da língua, não tem relação com a letra. E nessa primeira etapa da vida da criança, na primeira infância, a criança saber as letras não é essencial, ela precisa ter a base, que é saber manipular os sons da fala.
para que no futuro ela consiga, então, fazer essa relação com as letras. Então, isso a gente deixa para o futuro. A não ser que a criança lá com 5 aninhos, ela já, naturalmente, ela já tenha esse interesse. Tem uma filha de um casal de amigos que ela com 5 anos aprendeu a ler praticamente sozinha. Ela já ia à escola, então algum apoio nesse sentido ela teve também um incentivo dos pais em casa, mas com 5 aninhos ela lia até o que a gente chama de sílabas complexas, que são sílabas que são formadas por consoante, consoante e vogal. Por exemplo, príncipe, princesa, né? O pri é até mais complexo ainda, porque é prim, né? Então é P-R-I-N, consoante, consoante, vogal, consoante, é super complexo. E ela lia. E eu fiz alguns testes com ela para ver se ela estava lendo mesmo, ou se ela sabia de cor a história, porque as crianças leem um livro diversas vezes e elas muitas vezes elas decoram, né, o que está escrito, né, de tanto a mãe ou o pai ler com elas acabam decorando, mas aí eu pegava umas palavras soltas assim no texto e ela sabia. Com 5 anos de idade ela aprendeu a ler. Eu não fiz nenhum teste com ela, porque ela é uma amiga, né? Não é uma criança que eu atendo na clínica, mas provavelmente se eu fizesse um teste de consciência fonológica para avaliar a consciência fonológica, daria 100% de eficiência ali, né? É importante eu dizer que quanto mais atenta aos adultos ao seu redor a criança for, e quanto mais esses adultos investirem em situações de favorecimento de linguagem, mais recursos linguísticos a criança desenvolverá. E a linguagem oral, ela é, como eu já disse, primordial para um bom desenvolvimento da consciência fonológica. Crianças que falam bem, geralmente têm mais recursos para, com pouco auxílio, aprenderem todas as habilidades que são necessárias para ter uma boa consciência fonológica. Bom, como eu disse, a consciência fonológica ela é uma habilidade que nós temos de refletir sobre os sons da fala. Então, por isso, nós chamamos de uma habilidade de metalinguagem. E então, esse é um dos motivos pelo qual a criança sozinha ela não consegue desenvolver todas essas habilidades. Ela precisa de uma instrução direcionada, né? Porque como se trata de você pensar sobre algo, você tem que trazer para o nível da consciência. Então, mesmo que a criança fale bem, alguns aspectos ela precisa que você diga para ela do que se trata aquilo, para que ela use aquela informação que ela tem, que é intuitiva, e traga para o nível da consciência. É como se a gente acendesse um holofote sobre aquilo que a gente quer que a criança entenda. Se a criança não tiver tanta dificuldade, com pouco auxílio ela vai desenvolver. Se ela tiver um pouco mais de dificuldade, vai precisar repetir várias vezes até que aquilo seja compreendido por ela. Então, a gente começa o trabalho de consciência fonológica por atividades que vão auxiliar a criança a detectar, identificar e discriminar os sons das sílabas. Então, primeiro a gente começa no nível da sílaba. Quando uma criança começa a falar, ela praticamente intuitivamente, ela vai primeiro, no balbucio, ela vai testando vários sons. Aqueles sons, eles se aproximam muitas vezes dos sons da língua materna, e outras vezes eles são outros sons que são possíveis de se realizar com a boca. Quando ela vai se aproximando dos 12 meses, ela vai se apropriando de estruturas um pouco mais próximas da língua materna. No caso do português, ela se aproxima mais das sílabas. Então, com 1 aninho, ela tem condições de falar algumas palavrinhas. Geralmente,
ela ela usa sílabas tônicas. Então, ela, por exemplo, se ela vai falar acabou, ela fala bo. Se ela vai falar cachorro, ela nunca vai falar. Uma criança de 1 ano jamais vai falar cachorro, né? Mas ela pode falar au au. Então isso é uma onomatopeia, né? E aí ela usa esse recurso que ela ouve os adultos falarem, que é um recurso bem simplificado, e aí ela usa para atribuir sentido, né? Para ela conseguir dizer algo que ela queira. Então, a sílaba, ela já vem sendo percebida e experimentada para a criança desde muito precocemente. E aí, com 1 ano, tem essa explosão, né, de sílabas que são palavras, na verdade, né? Ela usa um pedacinho da palavra para significar uma palavra inteira, às vezes uma frase inteira. Então, sem dúvida nenhuma, você iniciar o trabalho de consciência fonológica por sílabas é bem mais fácil para a criança, porque ela já tem uma experiência, inclusive incentivada muito pelos adultos, em lidar com a língua neste nível. Então, olha, o primeiro passo seria trabalhar com a escuta, para você desenvolver essa atenção da criança. Então, você vai acender o holofote da criança, quer dizer, o seu holofote, o que você quer que ela absorva ali naquela tarefa, para a síntese silábica, que eu disse que é bem simples, lembra? Lá no começo do vídeo, eu falei que é uma das habilidades que a criança adquire praticamente sem instrução direcionada. Mas a gente vai sempre testar para ver se a criança realmente sabe fazer aquilo, e se ela souber, a gente passa para outro nível. Se não souber, a gente insiste até que ela aprenda. Então, podemos fazer brincadeiras de separar palavrinhas, falar lento, e aí ela tenta descobrir, associar com figuras. Então, vamos supor que tem a figura de uma bola. Vamos usar a bola aí como referência para nossa live. Você tem uma série de figurinhas e dentre elas tem a bola. E aí você vai falar para a criança, filho ou filha, pega para mim a figura bola. E aí ela tem que juntar para saber qual que é a figura. Então, o apoio da figura, sim, tá? O apoio da figura é super útil nesse tipo de estimulação, de consciência fonológica. Mas letras, palavras, não, porque a criança também não está alfabetizada ainda. Não é necessário fazer exigir esse nível de abstração de uma criança pequena. Aí, depois que você já percebeu que ela sabe identificar que bola é bola, você pode tentar pedir para ela fazer. Então, ela separa para você uma outra palavra, ou pode começar com bola. Agora fala igual a mamãe falou, igual o papai falou, separadinho. Bola. Tá, agora tenta com outra. Tenta com essa daqui, casa. Tenta. Vamos ver se vai lá pro papai e fala separadinho aqui. Vamos ver se ele vai saber qual dessas figuras é a certa. E aí ela vai falar, né? Se ela tiver uns 3 anos de idade, ela já tem condições de fazer isso. Bom, na verdade, essa de síntese, ela provavelmente vai falar talvez seja um pouco difícil para ela, né? Para ela falar separadinho, mas ela identificar, com certeza, bem antes disso. Daí tem o separar as palavras em sílaba, que é isso que eu acabei de falar, né? Então, crianças com 3 aninhos já conseguem separar. Então, a gente pode pedir para ela separar uma palavra em partes menores. No caso, seria as sílabas, né? Então, palavras de sílabas vão ser mais fáceis. Casa, mesa, rosa. Agora, palavras trissílabas é um pouco mais complexo, né? São 3 sonzinhos que ela precisa aí identificar. E palavras monossílabas também, porque
nós temos no português as dissílabas, as palavras dissílabas são muito recorrentes, são as mais frequentes. Então a gente tende as crianças tendem a transformar monossílabos em dissílabos. Então, por exemplo, sol vira só-u, flor vira flor, principalmente se elas forem pequenas. Elas têm esse hábito porque realmente os dissílabos são bem frequentes no português. Uma outra, depois, né, se elas já conseguirem fazer essas separação de sílabas, separar palavras em partes menores, no caso as sílabas, a gente pode passar por uma identificação da sílaba inicial, depois da sílaba final e depois da sílaba medial. Então, identificar a sílaba inicial de uma palavra é mais fácil do que identificar a sílaba final, que é mais fácil do que identificar a sílaba medial. Então, primeiro, a gente pode falar para elas, vamos à bola de novo, de exemplo, qual que é o primeiro pedacinho da palavra bola? Qual que é o primeiro pedacinho da palavra bola? Aí a criança pode dizer bó, ela pode acertar. E o último pedaço da palavra bola? Qual será? Aí ela pode acertar e falar lá. Agora, bola é uma palavra de sílaba. Então, aí para você conseguir com que ela saber se ela sabe identificar ou não a sílaba medial, aí você precisa de uma palavra trissílaba. Então, aí você teria que recorrer, por exemplo, a sapato. Olha, o sapato do papai, o sapato da mamãe. Qual que é o pedacinho do meio da palavra sapato? Quantos pedacinhos tem a palavra sapato? A gente pode pedir também para ela contar quantos pedacinhos tem a palavra e depois ir identificando qual que é o primeiro, qual que é o último e qual que é o do meio. Tem também, a gente vai sempre pensar aqui que as crianças precisam ter tido um bom desempenho na atividade que a gente está fazendo para a gente passar para outra, porque é como se fosse uma escada mesmo. O primeiro degrau seria a aquisição da fala, né? O segundo degrau seria a síntese fonêmica, depois a separação de palavras. Síntese fonêmica ela precisa juntar, né? Então a gente dá a palavra separada, ela junta. O segundo seria ela separar as palavras que estão juntas. O terceiro seria identificar os sons. E aí, dentro desse terceiro, nós temos 3, né, tarefinhas. Identificar o som inicial, o som final e o som medial. E o quarto seria as rimas. Rima é algo também que a criança tem contato desde muito precocemente. Temos muitos materiais infantis que são ricos em rima, em sonoridade, como, por exemplo, as cantigas, as histórias em forma de versos, de poemas. Até literatura, muitos livros infantis trabalham muito com esse jogo de rima, né? E até outros tipos de sonoridades aí que se encaixam dentro das habilidades da consciência fonológica. Só que assim, que a criança tenha algum conhecimento sobre rima desde bem cedo, isso é fato, porque ela tem muito contato com esses materiais que trazem a rima para ela sempre, né? Até na fala, às vezes a gente brinca, né? Quando a gente fala textos com base na oralidade, né? Hoje é domingo, pé de cachimbo, a gente traz rima para ela o tempo todo. Mas não necessariamente ela tem isso intuitiva, ela tem isso claro na cabeça dela. Ela não sabe, ela pode não saber que essas sonoridades que dão uma fluência para o texto, que são agradáveis para o nosso ouvido, que soam como uma musicalidade, é a rima. Então a gente precisa falar para a criança. Eu atendo algumas crianças, até mais velhas,
que elas têm um conhecimento, só que elas não sabem que isso é rima. Então eu digo para elas, eu faço algumas brincadeiras, canto música, eu falo, como que é o nome do seu amigo? Sei lá, o nome do meu amigo é João. E eu falo pra ele, o seu amigo então é o João cara de feijão? E aí a gente vai trabalhando. E como que é o nome do seu pai, da sua mãe, o seu nome? Vamos achar uma palavra aqui que rime com o seu nome e tal. E aí a partir disso, e até nas músicas, né? Olha, borboletinha tá na cozinha. Então no fim da frase eu tenho duas palavras que tem o som igual e que dão essa musicalidade, né? Pra essa cantiga. E assim ela vai entendendo que aquilo que ela já vivenciou muitas vezes tem um nome, aquilo se chama rima. Então é um conhecimento que eu preciso deliberadamente dizer, né? Preciso ter a intenção de que ela aprenda aquilo, porque às vezes ela pode chegar lá no 4º ano e ainda ficar na dúvida do que é a tal da rima. Todo mundo fala de rima pra cá, rima pra lá, ela erra em prova porque ela não sabe exatamente o que é. E a gente tá achando que ela sabe, né? Temos também uma outra habilidade que seria ouvir uma palavra e excluir uma determinada parte dessa palavra, e aí eu posso, a partir do que sobrou ali, formo uma nova palavra, ou então eu incluo um novo pedaço ali e eu transformo também em outra palavra. Por exemplo, se eu pegar a palavra sítio e tirar o si, o que sobra? Sobra tio. Mas se eu pegar, por exemplo, a palavra bota e tirar o tá, e no lugar do tá eu pôr o lá, forma bola. Isso a criança vai desenvolver por volta dos 5 anos de idade. É uma tarefa bastante complexa, 4, 5 anos. As crianças mais espertas, mais adiantadas, provavelmente com 4 e meio elas já consigam fazer. Mas é bem complexo, precisa inclusive ter uma excelente memória de trabalho para dar conta dessa tarefa. Por quê? A criança precisa armazenar a palavra que eu falei na cabeça, e aí ela precisa, ao mesmo tempo em que essa palavra tá lá, ela precisa ficar trabalhando com essa palavra para tirar um pedaço dela, e aí às vezes pegar um outro pedaço e colocar, e aí descobrir qual é a palavra que eu quero que ela me diga. Então é complexo. Se a criança não tiver uma boa memória de trabalho, vai ser muito difícil dela conseguir fazer isso. Parece bem simples, mas e pode ser desenvolvido em casa, como brincadeira, competições, né? Vamos ver quem é melhor para descobrir a palavra que eu tô pensando. E aí você dá um enigma, e o enigma pegue o primeiro pedaço da palavra lá e o primeiro pedaço da palavra tala, o que forma? Lata. Então, a gente pode... E aí você junta umas crianças ali e aí vê quem é que sai melhor, marca pontos, dá pra fazer várias brincadeiras nesse sentido. Até com o apoio das figuras, né? Então, pode falar, pegue o primeiro pedaço da palavra da palavra casa e deixa eu pensar. E o último pedaço da palavra... E o primeiro pedaço da palavra pata, aí vai formar capa. E se tiver uma figura dentre algumas ali, ela pode apontar para dizer que a palavra é capa. São tarefas bem simples de você realizar no dia a dia, mas precisa, né, ser feito. Então precisa parar e propor isso para a criança em algum momento da rotina de vocês. A última habilidade que é necessário para consciência das sílabas, né? Consciência silábica, que é uma das facetas da consciência fonológica, é a transposição. E aí é bem mais difícil. Também é quase no fim da primeira infância que a criança vai dar conta de fazer essa tarefa, que seria ouvir uma palavra dita, só que o adulto vai dizer essa palavra com as sílabas invertidas. E aí a criança vai ter que inverter novamente para achar uma palavra que existe. Então, provavelmente a palavra que o adulto vai falar é uma palavra que não existe e a criança vai descobrir a palavra que existe. Vamos supor que eu queira que ela
inverta para mim essa palavra que não existe. Da-fa. Então, ela também tem que ter uma boa memória fonológica e ela tem que ter algum conhecimento de mundo, né? Porque às vezes se eu der... Geralmente a gente trabalha com palavras que são bem frequentes no vocabulário das crianças. Mas se é uma criança que tem pouco contato com histórias ou tem pouco recurso mesmo linguístico, né? Ela pode ter alguma dificuldade até para saber qual é a palavra. Então, pode ser que seja uma dificuldade mais básica ainda e eu já estou exigindo uma coisa lá na frente que precisa de um monte de outros degraus até ela conseguir alcançar. Então, eu falei a palavra da-fa para ela. Ela tem que guardar essa da-fa e ir testando para ver como que ela vai fazer, com que apoio, porque é bem no nível do pensamento, né, da linguagem. Talvez a gente tenha que trazer algum recurso mais concreto para ela. Então, pega 2 pecinhas, 2 canetas, ou mostra no dedo, né? Então, ó, esse aqui é o da, esse aqui é o fa. Eu quero que você inverta. O que vai ficar? Ela vai precisar de um pouco de esforço cognitivo, né? Não é tão simples essa tarefa. Ela vai ter que pensar e vai falar, é fa, da. Quando ela conseguir fazer isso com várias palavras em diversos contextos, aí beleza, ela adquiriu tudo que eu precisava que ela adquirisse agora para a primeira infância. E aí, você pode se perguntar assim, tá, não é tão difícil de ser feito, mas demanda um tempo, né? Precisa de uma dedicação aí para que todas essas tarefas sejam desenvolvidas rotineiramente ou frequentemente com a criança, para que ela vá desenvolvendo todos esses níveis. Vejam, eu falei em vários níveis, né? Ela precisa ter bastante experiência nisso. Então, você pode estar se perguntando, e se eu deixar para depois? Qual seria o prejuízo para o meu filho? Bom, se você deixar muito para depois, eu vou te dizer o seguinte: cada criança tem um modo bem particular de se relacionar com a sua língua. Algumas são mais atentas, né, como eu disse, ou tem mais apoio da família para se desenvolver. Algumas, apesar de ter muito apoio, precisam necessariamente de mais auxílio. Então, sozinhas, elas provavelmente não vão conseguir alcançar aquilo que a gente espera para a primeira infância. Então, o ideal é sempre oferecer. A gente sempre observa o que a criança já tem. Se a tarefa for muito fácil, por exemplo, ela já sabe fazer aquilo. Você vai para a próxima, que é você põe um desafio maior. Se for muito fácil, ela provavelmente vai se desestimular. E se for muito difícil, ela vai rejeitar a tarefa, ela não vai querer fazer. E aí, você notando que ela aprendeu, você vai para níveis mais complexos e propõe novos desafios. Então, eu parto do pressuposto de que é sempre melhor a gente oferecer, e aí, a partir do que a criança nos devolve, a gente vai pra frente, a gente sempre vai pra frente. O que eu sempre falo para as crianças, que nada tá difícil o suficiente, sempre vai ficar mais complexo. Quanto mais a gente cresce, mais difícil vai ficando os nossos desafios. Isso. Agora, o que acontece? Eu acho que eu dei uma bagunçada básica aqui nas minhas anotações. Isso, exclusão, já falei. Tá. Eu tô voltando para trás. Nessa hora, gente, a gente já tá tão cansado que começa até a voltar slide para trás. Certo. Eu tenho um caso de uma criança que eu atendo, que já tem 8 anos de idade, ele ainda não está alfabetizado. É uma criança bem comunicativa, mas tem uma série de dificuldades. Provavelmente tem um transtorno de linguagem, né? Tem um transtorno de aprendizagem também. Com 8 anos ainda não alfabetizado, né? Geralmente não é o típico.
Mas ele tem muitas alterações de consciência fonológica. Na verdade, só os mais básicos que ele já consegue manipular, que seria a síntese, né? Então, ele juntar aquelas duas sílabas e descobrir qual é a palavra que eu tô falando. É praticamente isso. E assim, é aquilo que eu falei em relação às rimas, né? Ele sabe, ele conhece muitas cantigas. Não vou dizer que é uma criança que tem muito aproximação com materiais mais letrados, como livros, né? Ele é uma criança que gosta mais de telas, especialmente a TV. Mas ele conhece cantigas, então ele provavelmente sabe, ele já teve contato com rimas, mas ele ainda tem uma certa dificuldade para identificar uma rima, apesar de já ter alguma consciência. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que às vezes a criança tá ela já está lá na frente, está com 8 anos, está mais velha do que seria o esperado para a falta daquela habilidade, mas acontece, infelizmente, temos várias crianças que acabam ficando para trás e elas precisam ser expostas a habilidades que era para ela já ter desenvolvido com 5 anos, por exemplo, 4 anos, né? Então, é uma coisa a se pensar quando você tem essa dúvida se vai ou não oferecer esse tipo de estimulação para o seu filho, né? É melhor não aguardar e correr o risco da criança ficar muito tempo depois, já atrasada, né? Para chegar aonde ela deveria chegar. Esse ano de pandemia foi um ano complicado, especialmente para as crianças pequenas e para as crianças que apresentam dificuldades, né, relacionadas à linguagem e escrita, porque elas perderam muito do espaço educacional que a escola oferece, do convívio com outras pessoas, né, que não a família restrita, às vezes até a família mais ampliada foi cortado, então ela deixou de aprender em outros contextos, com a interação com outras pessoas com bagagens diferentes. Então, para crianças como esse menino que eu atendo, de 8 anos, o efeito da pandemia foi muito importante. Infelizmente, né? Todos perderam, mas as crianças perderam muito mesmo. Agora, o último passo para a gente desenvolver nas crianças a consciência fonológica é a consciência fonêmica, que seria a habilidade de você manipular o menor som da língua, que é o fonema. Então, quando eu falei lá, né, que o primeiro som da palavra bola não é B, é B, é o fonema que é representado pela letra B. É a menor, como eu disse, é a menor unidade da fala. E também, como tem essa letra só, geralmente um fonema corresponde a uma letra, mas não necessariamente. Por isso que a gente não vai trabalhar nesse nível de relação letra-som com as crianças pequenas. A gente só quer que elas trabalhem com fala, porque senão vai ficar muito complexo. O fonema, ele não é algo que a gente tenha os adultos no cotidiano, eles não têm muito a clareza sobre essa unidade mínima da língua. Boa parte é porque a nossa alfabetização ela é mais centrada na sílaba. Então, mesmo as pessoas que são adultas e que não trabalham com isso, elas podem não ter essa consciência. Então, geralmente os pais não têm nem como ajudar os filhos porque eles não sabem. E é esse o meu papel aqui, né? Porque a consciência fonêmica, as pesquisas mostram que ela é o principal preditor da aquisição da leitura. Então, crianças que manipulam bem os fonemas, elas aprendem a ler mais rápido.
E aí depois, na escrita, elas podem desenvolver uma escrita com menos equívocos. Elas conseguem fazer melhor essa relação da letra com o som. Ou de um som com as letras. Porque tem letras que às vezes são 2 letras e tem um som só. Então, a consciência fonêmica precisa de instrução direcionada. Se algumas das habilidades da consciência silábica as crianças elas aprendem, elas captam no uso mesmo da fala, da língua, a consciência fonêmica praticamente assim, é deixada de lado. Hoje em dia nós vemos que há uma intenção dos professores em trabalhar, né? Tem até alguns métodos que são voltados para alfabetização no método fônico. Então tem uma preocupação maior hoje em dia de trabalhar isso, mas muitas das crianças que passam por mim, às vezes grandes, elas não sabem lidar com o nível do fonema. Às vezes eu começo a falar os sons de cada fonema, elas acham engraçado, porque elas nunca viram isso. E sério, a gente não separa palavras por fonemas, né? Então é realmente bem diferente do que ela está acostumada e causa uma certa graça aí nessa tarefa. As crianças vão conseguir manipular os fonemas mais pro fim da primeira infância, em torno de 5 e 6 anos. Antes é muito difícil, é realmente uma atividade complexa. Mas as pesquisas mostram que 25% das crianças de classe média que não têm a consciência fonêmica desenvolvida Desculpa, eu falei coisa errada. As pesquisas mostram que na classe média, pesquisas realizadas com crianças de classe média, 25% delas não têm essa consciência fonêmica desenvolvida. E essa porcentagem pode ser pior ainda, pode ser maior, né, no caso, para as crianças que têm menos acesso a materiais letrados, que têm menos contato com livros, com literatura infantil. Então, isso é algo que gera uma certa... um alarme, né? A gente precisa desenvolver isso nas crianças, porque senão depois elas vão ter dificuldade, sim, de serem alfabetizadas. Vai precisar desenvolver isso antes da alfabetização. Isso acontece provavelmente, eu já até toquei no assunto, né? Que os falantes, eles não são tão atentos a essa pequena unidade de sons da fala, e as escolas geralmente se baseiam mais nas sílabas para alfabetizar. Aqui, quando a gente vai trabalhar a consciência fonêmica, os passos não são tão diferentes de como a gente trabalha a consciência silábica, mas a gente está trabalhando com unidades menores. Mas é praticamente a mesma coisa. Então, a gente vai estimular a criança a identificar e a produzir palavras que iniciem ou terminam com um fonema específico que a gente vai determinar, né? Então, vamos supor, eu falo para a criança, qual dessas palavrinhas aqui começa com... Ou eu falo a palavra e pergunto qual seria o primeiro som dessa palavra. Então, olha, faca começa com... ou b. E aí ela tem que dizer qual é o sonzinho. Seria f, que é o som da letra F, é o fonema da letra F. E aí depois ela pode, num segundo passo, ela pode ela mesma tentar ela escolher a palavra e ela descobrir qual é o som que inicia ali. Então, iniciar é sempre mais fácil da criança detectar e manipular do que no fim da palavra. Mesmo porque ela precisa também da memória de trabalho. Ela precisa reter, ela precisa ir analisando fonema por fonema, né, da palavra inteira, até chegar no último para ver se ela consegue ou não identificar qual é o último fonema. Então, se for começar, sempre opte pelos sons iniciais, até que a criança fique bem ali nessa tarefa, e aí depois vai para o som final.
A síntese fonêmica, que aí, ao contrário da síntese silábica, não é mesmo natural para a criança. Se eu falar assim para a criança, vou te dizer uma palavra, só que eu vou dizer os sonzinhos dela todos separadinhos. Você tem que tentar saber qual é a palavra que eu tô falando. E aí você vai, pega e fala assim, a. E ela tem que identificar. É muito difícil. Crianças grandes, às vezes, com 8, 9 anos, até 10 anos de idade, têm dificuldade nessa tarefa. Isso definitivamente, é raro uma escola que trabalhe. Só se a escola realmente adotar o método fônico. Ou algum método que seja, que tenha essa base nos sons mesmo, até nos sons mais discretos da língua. Então, é uma tarefa árdua. Provavelmente ela vai conseguir fazer isso em torno de 5,5, 6 anos. Acho que demanda um tempinho maior aí. A segmentação fonêmica, aí seria a vez dela. Então, ela vai... eu digo a palavra e ela vai separar a palavra em pedacinhos menores, em fonemas. Aí vai ficando cada vez mais difícil aqui. O céu é o limite para as dificuldades aqui nas crianças. A gente não quer facilitar a vida delas, não. O que a gente quer é deixar elas prontinhas mesmo para serem alfabetizadas. Então, vai ser... as tarefinhas vão ter que ser desenvolvidas com muita paciência e com muita frequência, até que elas consigam chegar aí no top aí de todas as habilidades de consciência fonológica. E a exclusão de fonema é semelhante àquele da exclusão da sílaba. Então, lembra, eu falei, na palavra sítio, se eu tirar o si, sobra o quê? Sobra tio, é uma outra palavra. E aí aqui eu posso falar para ela, na palavra filha, se eu tirar o que sobra, ou o que forma, ela tem que falar ilha, é bem difícil. Mas, com treino, as crianças evoluem muito, assim. O treino que eu digo é essa prática frequente mesmo, né? Se a gente expor elas a isso com uma certa regularidade, elas aprendem e é impressionante como elas ficam boas nisso. E aí tem a tarefa que é realmente a mais difícil de todas, que é a transposição, que é você, então, ouvir uma palavra que não existe e inverter a ordem dos sons, aí, então, do fonema, né? Lá na sílaba eu falei, né, a dá, fá, e aí a criança inverte e fala fá, dá. Aqui ela vai trabalhar com só os foneminhas. Isso é muito difícil mesmo. Tem que ser palavras bem pequenas. Por exemplo, sim. Sim, pode ser, mas sim é um pouco complicado porque é uma vogal nasal, né? Aí seria... Eu ia falar ins e ela teria que falar sim. Acho que seria difícil. Talvez... sol. Aí eu falaria os e ela teria que inverter e falar sol. E aí, se a criança já tiver realmente num nível superior, aí você pode pedir para ela te falar a palavra invertida e só os fonemas isolados, e aí você tenta adivinhar qual é. Então, é um grande processo, uma grande jornada aí até a criança chegar no primeiro ano. Por sorte, quando se trata de alfabetização infantil, de educação infantil, nós temos tempo. Tempo é o que mais a criança tem nessa época. Então, toda vez que a gente consegue fazer com que ela experimente, que ela vivencie situações que vão ser importantes para desenvolvimento de outras habilidades no futuro, é maravilhoso, porque quando ela chega naquele momento, ela está praticamente pronta, é só você mostrar que ela vai, entendi, é isso, e aí ela faz a relação sem precisar sofrer muito, sem precisar achar que aquilo é impossível dela aprender. A gente economiza estresse, né, fazendo isso.
Por exemplo, no caso do Pedro, né, como eu disse, essa criança de 8 anos, ainda não é possível trabalhar, né, a consciência fonêmica, porque ele tá, mesmo ele já tendo idade, ele tem outros processos para serem adquiridos. Então, é impossível que eu espere que, apesar dele já ter a idade para saber ler e escrever, eu não posso esperar isso dele, porque ele precisa subir outros degraus até chegar na consciência fonêmica e aí aprender a ler e aprender a escrever. Então, tem muitas crianças que estão na mesma situação dessa criança de 8 anos, que não são alfabetizados na idade correta. Pode ser que tenha mais dificuldade do que se espera, mas também pode ser que tenha menos oferta para desenvolvimento do que deveria ser feito. Então, a gente sempre tem que pensar que tudo é um processo e os processos demandam tempo e demandam maturidade. Então, a gente precisa ir oferecendo para a criança ir trabalhando ali, experimentando, testando e amadurecendo aquele conhecimento para que dali surja um outro conhecimento. Então, o que eu falo para vocês esse vídeo ficou longo, mas são sugestões de atividades que você pode desenvolver com suas crianças em casa para que elas consigam desenvolver a consciência fonológica no seu máximo e não espere. Ofereça essas atividades para o seu filho, para sua filha, na primeira infância. Não esperem elas chegarem até o 1º ano. E se elas já estão no 1º ano, era assim. Sempre funciona assim, né? O melhor momento era quando ela tinha 3, 4 anos de idade ou até menos, né? Para oferecer as primeiras etapas lá. Ela poderia ser para desenvolver a linguagem, para ter um ambiente favorecedor de vocabulário, de estruturas sintáticas, semânticas, mas se isso foi oferecido, a criança não conseguiu absorver o que precisava, ou se infelizmente não foi feito o suficiente, o segundo melhor momento é agora. Então, independente se ela está já no 3º ano e não está ainda alfabetizada, comece amanhã, assim que você assistir esse vídeo, tá bom? Então, eu vou me despedir, era isso que eu tinha para falar com vocês e até a próxima!